Noite linda para você que acompanha a Notícia Pro Trabalho, de novo aqui com a doutora Juscelia Scarpante. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. E hoje a gente vai falar sobre quais são os benefícios previdenciários, é isso? Isso mesmo. Vamos começar então falando sobre quais são? Perfeito. Boa noite a todos. Boa noite, Regina. Os benefícios previdenciários. Os mais conhecidos são aposentadoria e pensão por morte. E a maioria das pessoas acham que para por aí. Mas não para por aí. Existem outros benefícios, como, por exemplo, o auxílio acidente, o auxílio doença, a aposentadoria por invalidez. Temos também o benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial, que algumas pessoas conhecem, outras não. Temos a reabilitação profissional, temos o salário maternidade, temos também o seguro-desemprego. Então, assim, são vários benefícios que a Previdência Social, ela proporciona, né, ao segurado e também àquele que é o que necessita, aquele que não tem condições ou por algum motivo não fez pagamentos ao INSS, contribuições não foram vertidas ao INSS, então essa pessoa ela também entra na fase dos assistenciais. Uhum. E se eu nunca contribuí para o INSS, ainda assim eu posso me aposentar? Então, essa é uma pergunta corriqueira e é uma pergunta assim que chama muita atenção. Chegam muitos casos no escritório de pessoas falando, olha, eu nunca contribuí, mas eu quero me aposentar. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a aposentadoria, ela é um fim, é um ciclo de uma vida laboral. Então, assim, você só se aposenta quando você contribui. Então, efetivamente, aposentar, não. Se você nunca contribuiu para o INSS, você não consegue se aposentar. Mas existem casos onde pessoas que não por algum motivo, nunca conseguiu contribuir, e aí onde entra esses benefícios assistenciais, que são o povo, assim, popularmente é conhecido como LOAS, que é o benefício de prestação continuada. Então, aposentar não existe aposentadoria sem contribuição, mas existem benefícios a qual a Previdência Social fornece aí ao segurado, ao requerente. Esse estilo LOAS. Isso, é o LOAS, todo mundo conhece como LOAS, né? Mas é um benefício de prestação continuada. É um benefício assistencial, a qual existem vários requisitos e provavelmente será um tema de algum dos nossos encontros. E é destinado a dois tipos de categoria. Ou ao idoso, ou aquele que tem uma deficiência de longo prazo e não conseguiu contribuir, ou então que contribuiu por um tempo e depois não conseguiu contribuir mais. Uhum. E pago MEI, posso usar essa contribuição para aposentadoria? Depende. No direito a gente tem muito disso, né? Depende muito. O que acontece? As contribuições do MEI, elas entram para alguns benefícios, sim, do INSS. Aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio doença. Agora, vamos supor que o seu objetivo é uma aposentadoria por tempo de contribuição. Essa contribuição do MEI, ela tem que ser complementada, porque a alíquota do MEI ela já é diferenciada. Então, para que você use essa contribuição para aposentadoria por tempo de serviço, vamos dizer assim, você precisa complementar. Então, depende muito do qual tipo de benefício que você está buscando, e aí, dependendo desse benefício, aí sim, essa contribuição MEI, ela serve ou não. Uhum. Então, vocês viram aí que a contribuição MEI, ela pode ser usada para aposentadoria, mas depende do caso que está em andamento, né? Repetindo, serve para... Ela serve sim para aposentadoria por idade, auxílio doença, salário maternidade, né, auxílio maternidade. Uhum. Agora, se ela for específica, por exemplo, para complementar, eu quero usar esse tempo do MEI para aposentadoria por tempo de contribuição. Um exemplo, vamos supor que a pessoa tem aí mais ou menos uns 20 anos de contribuição, trabalhou em empresa e tem uns 20 anos de contribuição, pagas vertidas ao INSS. Só que depois de um determinado tempo, essa pessoa começou a contribuir pelo MEI. Sei lá, contribuiu por 15 anos pelo MEI.
Essa contribuição, para somar com esse tempo, ela tem que ser complementada para esse tipo de aposentadoria, entendeu? Ela tem que ser pago um complemento. Exatamente, não é exatamente que ela vai ser descartada, ponto. Não, não é isso. Mas é que para essa junção, para essa categoria de aposentadoria, ela tem que ser complementada. Mas fora isso, aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio doença, super válido. Meu marido faleceu em 2023, mas contribuiu até 2022. Tenho direito à pensão por morte? Depende. Depende. Vamos lá. A regra é o seguinte: pensão por morte, como nós estamos falando de benefícios previdenciários, então a gente está trazendo aqui um pouco de assuntos assim diversos nessa área do previdenciário. Pensão por morte. A regra é o quê? Além do fator óbito, mas existe ser segurado do INSS ou estar no período da graça. O que é ser segurado? Está em dia com as contribuições vertidas ao INSS. O que é período da graça? O INSS concede 1 ano, 12 meses, do dia que você parou de pagar, até 12 meses, que eles chamam de período da graça, que você pode solicitar algum benefício para o INSS. Após esses 12 meses, aí existem outras regras. Por exemplo, esses 12 meses eles podem aumentar para 24 ou até 36, dependendo do caso. No caso em questão, a pessoa faleceu em 2022, 2023 e contribuiu até 2022. Então, vamos pegar aí como um exemplo. Se a pessoa contribuiu até abril de 2022 e faleceu em maio de 2023, teoricamente passou de 1 ano. Só que a lei diz o quê? São 12 meses, 12 meses do 16º dia subsequente. Então, se 12 meses fez em abril, então maio, junho, então até o dia 16 de junho, ela tem direito sim a requerer o benefício de pensão por morte. Mas vamos supor que em vez de a contribuição paga tenha sido, vamos pensar aí, 2022, 2021. Dependendo da situação em que essa pessoa parou de pagar, ela pode ser prorrogada de 12 para 24, de 24 para 36. Por isso que é muito importante a gente conversar com o profissional, porque esse profissional vai fazer uma análise do caso. E aí vai ver exatamente quais são as regrinhas que se enquadram em cada caso, entendeu? Vocês veem que é bem complexo, né? E qual a idade, né? Até qual idade que o meu filho e eu podemos receber pensão por morte? Outra pergunta bastante corriqueira no escritório. As pessoas elas acham que o benefício pro filho vai até os 18 anos, e não funciona assim. Para o INSS, esse benefício ele é pago até os 21. Então, até os 21, a criança, o jovem, né, ele recebe o benefício de pensão por morte devido ao falecimento, né, do pai, da mãe. Agora, para o cônjuge, existem regras, mas acima de 44 anos já é vitalício. Então, se a pessoa tiver 44 anos, né, na data do óbito do companheiro, do cônjuge, já é vitalício. Fora disso, existe uma tabelinha de regras. Por exemplo, se você tem 20 anos, vai receber por tanto tempo, 30 anos por tanto tempo, e é uma mudança, né, que houve na lei. Antigamente, você recebia até vitalício, para sempre. Aí, no decorrer dos anos, né, foram feitas algumas reformas, e houveram essas mudanças na lei. Então, vai depender da idade da pessoa. Exatamente. Vai ter uma regra. Exatamente. Não é mais vitalício. Então, é vitalício só acima dos 44 anos. Fora disso, abaixo dos 44, existe aí umas regrinhas. E entre os auxílios, a gente tem aí o auxílio maternidade, né? Quem paga? É a empresa ou o INSS? Então, o auxílio maternidade, ele é pago pelo INSS. É o INSS que faz essa contribuição. O que acontece? Quando a mulher ela é empregada, ela trabalha numa empresa de carteira assinada, tudo certinho, existe aí quem paga é o empregador, mas não é que o empregador está pagando. Quando for feito a INSS patronal, porque a empresa também paga, os funcionários pagam a contribuição, é descontado em holerite, mas a empresa também paga. Então, quando for feita essa INSS patronal, é descontado, é feito um abatimento.
Então, quem paga mesmo é o INSS. Agora, quando a pessoa não é empregada, um MEI, por exemplo, ela tem que dar entrada no INSS. Porque por mais que o MEI seja uma empresa, mas ela é um microempreendedor individual. Então, mesmo sendo um microempreendedor e você sendo funcionária nessa categoria, você tem que dar entrada no INSS. No INSS. No INSS. Então, vocês já viram aí que é bem complexo essa questão, né, do auxílio maternidade também. E tudo tem regrinhas, né? Exatamente. Sofri um acidente automobilístico e perdi a perna e sou autônomo. Posso pedir auxílio acidente? Bom, eu olho para esse caso e eu já não penso. Bom, primeiro caso, primeiro fato, perdeu a perna, é autônomo, não cabe auxílio acidente. O auxílio acidente, regra geral, tem que ser funcionário CLT. Então aí eu já olho para outro aspecto, eu já olho para uma possível aposentadoria por invalidez. Dependendo da função da pessoa, vamos supor que a pessoa era um motorista ou alguma função em que a pessoa exercia, era obrigatório, ou eu vou pensar aqui numa função ciclista, enfim, existem inúmeras atividades onde você utiliza muito as pernas. Então, você perde a capacidade laboral. Então, alguns casos, caberia aí uma aposentadoria por invalidez. Então, eu já olho nesse sentido. Não iria ir para o lado do auxílio acidente, iria para o lado de uma aposentadoria por invalidez. E aí, mesmo sendo autônomo, se ele está em dia com a contribuição e tendo aí os laudos, tudo certinho, a função, cabe aí uma aposentadoria por invalidez ou, depende muito, a gente fala que o direito, ele é o depende, né? A gente usa a palavra do depende. Uma reabilitação profissional, às vezes é uma pessoa que é jovem e fala, não, eu quero continuar, eu quero exercer, E aí uma reabilitação profissional para uma atividade onde ela é totalmente fora daquilo que ela exercia antes. Então, já sabem que dá para poder pedir, né, a questão da invalidez, dá para poder pedir que a pessoa aposente Por invalidez. por Isso, invalidez. em vez do auxílio acidente, porque o autônomo realmente ele não tem o direito a esse benefício, mas que é uma indenização, mas teria direito a uma aposentadoria por invalidez. Uhum. E cases? Tem cases para a gente hoje sobre isso? Tenho sim. Vou falar um de auxílio maternidade. Me procurou alguns anos uma cliente no escritório, ela está tendo dificuldade em receber o auxílio maternidade dela. E o que aconteceu? Ela era funcionária de um MEI. Ela trabalhava numa lanchonete, e essa lanchonete era uma MEI. E ela tentou dar entrada 1, 2, 3 e só negativo. Só dava negativo o indeferimento, né, do pedido dela. E aí ela me procurou para que eu analisasse o caso dela e para ela entender o que estava acontecendo. Quando eu peguei toda a documentação, o que aconteceu? A contabilidade, que era quem fazia os lançamentos, por algum motivo, esqueceu de avisar nos encargos que eles mandam para o INSS, para todos os órgãos governamentais, de que ela tinha realmente tido neném, que ela tinha dado à luz. Então, constava para o INSS que, por mais que fosse óbvio que depois de 9 meses, né, a mãe, ela dá à luz a uma criança, mas constava que ela estava trabalhando, que ela trabalhou o tempo todo, ou seja, que mesmo com a certidão de nascimento lá, constava que ela teve o neném e já voltou a trabalhar na mesma hora. Então, o que foi feito? Eu entrei em contato com o contador, pedi para ele retificar essa GFIP, ele fez a retificação, enviou toda a documentação para o INSS, e aí sim, com tudo isso corrigido, aí o benefício dela foi concedido. Então, para você ver como uma questão, um pontinho errado para o direito previdenciário, e não para outros direitos também, mas para o previdenciário mais ainda, ele indefere. É óbvio que uma mãe, quando ela dá à luz a uma criança, ela precisa se recuperar, ela precisa um tempo ficar em casa, mas mesmo assim, por falta de uma comunicação ali entre a empresa e os órgãos governamentais, ela teve o benefício negado. Mas
deu tudo certo, ela recebeu o benefício dela, ficou feliz, eu também fiquei feliz em poder ajudá-la, e foi isso. Tem mais algum case? Vamos pensar, pensão por morte. Lembro de um caso que a senhora me procurou porque o marido dela havia falecido. Vou colocar datas fictícias. Ele havia falecido em 2016 e ele havia contribuído até 2014. E o que aconteceu? Já tinha passado dos 12 meses do período da carência. E fui estudar e na hora de analisar o caso dela, falei, vamos para o judiciário. No judiciário, eu pedi para o juiz uma perícia indireta. O que é uma perícia indireta? Porque ele faleceu. Como você vai pedir uma perícia na documentação dele? Então, eu pedi os prontuários médicos dele, das internações que ele teve, e aí foi feita a perícia na documentação. E na documentação constou o quê? Que desde a data de 2014, que ele havia saído da empresa e parado de contribuir, que ele estava incapaz. Então, por conta disso, o tempo dele de carência, de período da graça, em vez de 12, tinha aumentado para 36. E aí, por conta disso, da perícia indireta ter provado isso, a gente conseguiu o benefício de pensão por morte. Parabéns, doutora. Obrigada. Bem, a gente já está terminando por aqui, né? Eu vou pedir para que a doutora diga como fazer para saber outras informações. Perfeito. WhatsApp 11 94288 4412, e-mail luceliascrepante@gmail.com, e em breve o nosso site estará no ar, que será www.advocaciascrepante.com.br, e no Instagram @advocaciascrepante. Bem, e quem quiser melhorar a sua comunicação, pode entrar em contato aqui com a gente, que a gente tem os cursos, né? 8 encontros para aprimorar a sua comunicação e pode ajudar você a impulsionar a sua carreira, né? Hoje eu não trouxe o livro, mas não podia deixar de falar com vocês dos treinamentos de comunicação que a gente tem aqui e que pode ajudar vocês aí mais adiante. Quero agradecer ao Wilson que está por detrás das câmeras e quero pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau! Tchau, tchau.